Bom, primeiro que a vitória do São Paulo deixa o Galo pressionado para este jogo de logo mais contra o Internacional. Porque o Galo, os dois times, como você bem ressaltou, agora os dois têm 23 jogos. E o Galo vai entrar em campo e vai para o 24º. Então São Paulo continuará com um jogo a menos com relação ao Atlético Mineiro nessa briga direta pela liderança do campeonato. Então o Galo não pode perder. Então vai entrar pressionado diante do Internacional, que também está na parte de cima da tabela, agora com os jogos já realizados, caiu um pouco, né? O Internacional está na 8ª posição com 37 pontos, se vence, vai a 40, igualando ali os 40 do Grêmio, que com essa vitória está na 4ª posição. Agora, assim, por que eu digo, e para contextualizar a sua resposta com relação a essa sequência do São Paulo, por que eu digo que o torcedor do São Paulo deve estar otimista e não eufórico? Porque o futebol... né? A gente não sabe o que pode acontecer no dia de amanhã. O São Paulo tem feito um trabalho excelente na parte médica com relação ao controle da Covid-19, os protocolos de segurança. O São Paulo ainda não sofreu nenhum tipo de surto de Covid como o Palmeiras enfrentou, o Corinthians lá atrás também chegou a enfrentar, outros times do futebol brasileiro acabaram enfrentando e tiveram problemas na montagem das equipes. O São Paulo ainda não teve esse tipo de problema, justamente por causa desse trabalho bem feito, realizado. Então vamos lá. O São Paulo, o Fernando Diniz, tem praticamente todo o elenco à disposição para a sequência do campeonato. Segundo melhor ataque junto com o Flamengo no início dessa rodada, né? Melhor defesa junto com o Grêmio, isso tudo antes da rodada começar. Maior saldo de gols, único mandante invicto, continua assim, não perdeu em casa. E no segundo turno, além dessa sequência contra o Botafogo, que é um time na parte de baixo da tabela que vive uma fase péssima, o São Paulo vai entrar como favorito, né? Vai entrar como favorito diante. Mas aí tem aquela dificuldade que você falou dos times da parte de baixo da tabela, que o São Paulo vem tendo. Bahia, Goiás, mas Sport. Assim, se acontece, por exemplo, como hoje, em que o São Paulo exerce o mando de campo e o predomínio que tem com confiança e entra com favoritismo, consegue um gol logo no início, administra a partida. Encaixa, já era. E aí o Botafogo tem que tentar sair, tem que fazer algo de diferente. E aí o São Paulo pode se aproveitar dos espaços deixados. Aliás, o São Paulo está muito bem treinado para aproveitar esses espaços. Tem essa dificuldade, como hoje diante do Sport, que é um time que veio para se defender. Às vezes os jogadores individualmente não estão numa fase boa e aí os times acabam optando por ficar jogando a bola da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, não tem a paciência para criar jogadas ou não tem a capacidade técnica no dia por causa dessa má situação de algum jogador, e é cruzamento para dentro da área, Pode funcionar? Pode, mas normalmente é a defesa que leva vantagem nesse tipo de situação. Mas o São Paulo está invicto, como disse a Aline, 16 jogos de invencibilidade. Tem essa sequência, Botafogo na parte de baixo da tabela, São Paulo entra com favoritismo. Enfrenta um Corinthians também em péssima fase. O futebol do Corinthians não tem evoluído com o trabalho do Wagner Mancini, que tem uma semana inteira para trabalhar, mas o Corinthians não apresenta qualquer tipo de melhora, principalmente na parte ofensiva. Mais de uma semana. O Corinthians jogou quarta. Exatamente. E vai jogar só no domingo. Tanto que o elenco jogou ontem e hoje. Então o Botafogo em casa, o São Paulo joga mais uma vez no Morumbi. O Corinthians fora. Tem tudo o São Paulo para vencer pela primeira vez na Neoquímica Arena, o que ainda não aconteceu. Não. O Fernando Diniz conseguiu vencer o Palmeiras dentro do Allianz Parque nesse ano, quebrando um recorde, né? Nunca tinha vencido, quebrando esse tabu. Recorde não, tabu. E ele quebrou o tabu ano passado contra o Atlético Paranaense, na Arena da Baixada. Também. E depois tem o Atlético Mineiro na parte de cima da tabela. Então, penso eu, palpite, vai passar pelo Botafogo, tem tudo para vencer o Corinthians, com a ressalva de que é um clássico, e aí muda um pouco, né, a configuração, mas o São Paulo vive um melhor momento, é favorito contra o Corinthians, e contra o Atlético Mineiro, né, apesar dos 3-0 do Galo para cima do São Paulo no início, no primeiro turno, a gente tem que se lembrar que aquele jogo foi bem polêmico com relação ao VAR, né? Gol do Luciano, legal. Que se o árbitro valida aquele gol, e deveria ter feito isso, muda todo o panorama da partida. Tanto que o Gaciba, que é o chefe da arbitragem, admitiu depois que então, estava errado a marcação. Poderia ser outro panorama, então vai jogar com o Atlético Mineiro dentro de casa também de igual para igual. E assim, o São Paulo entra com todo o favoritismo. E no segundo turno, os adversários diretos do São Paulo na briga pelo título
o São Paulo enfrenta todos esses times dentro do Morumbi. Ou seja... E são times que jogam, não ficam se defendendo o tempo inteiro. Algo em que o São Paulo está invicto até agora. Vamos lá, Atlético Mineiro, dia 16, em casa. Santos, né? 29ª rodada, também em casa. Internacional, em casa. Vai pegar o Palmeiras, em casa. Só o Grêmio que vai jogar fora. E o Grêmio tem jogado muita bola. Sim. E depois tem o Flamengo dentro de casa. Então, de todos esses adversários, Atlético Mineiro, Paulo amassou esse ano. Santos, Internacional, que já tá caindo, o Palmeiras e o Flamengo e o Grêmio, são 5 dentro de casa e um jogo fora contra o Grêmio, que aí eu não coloco o São Paulo como favorito diante do que o Grêmio tem feito também, tem feito com o Renato Gaúcho, que conseguiu recuperar esse Grêmio. Então o São Paulo, olhando o futebol apresentado hoje, tem tudo para continuar na liderança da tabela e conquistar o título do Campeonato Brasileiro neste momento, né? Falta muito ainda. Os próprios jogadores do São Paulo batem nessa tecla, sem euforia, jogo a jogo, mas assim, tentando fazer a previsão com base no contexto atual, o São Paulo é favorito para o título.